Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias em Geral. Hoje iremos falar um pouco sobre o Império Inca. Junto com os Aztecas e Maias, os Incas foram uma das civilizações mais importantes do mundo. Os Incas eram originalmente uma tribo quechua na região de Cusco, no Peru. Mas a partir do século XII começaram a formar um imenso império, cuja capital era Cusco. Hoje, esses países incluem Peru, Colômbia, Equador, oeste da Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. O termo Inca, que hoje se refere a um povo e a um império, originalmente significava chefe, título dado a imperadores e nobres. Somente os líderes eram chamados assim. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative também o sino das notificações, que é muito importante para que você fique por dentro de tudo o que acontece no canal. A economia Inca era baseada no trabalho em equipe e adaptada à idade de cada indivíduo. A base da economia era a agricultura, que se desenvolveu principalmente na região da Cordilheira dos Andes. Os Incas criaram lhamas, que serviram de veículos, alpacas e vicunhas, de onde obtinham lã e carne. No litoral, as pessoas viviam principalmente da pesca. Quipu, que significa nó, em quechua, era responsável pela arrecadação de impostos e pelo controle da produção. O quipu consistia em uma corda a qual pendiam uma série de pequenos fios coloridos em forma de franja e amarrados com vários nós. Assume-se que cada um destes nós corresponde ao valor do imposto que cada município tem de pagar. O Império Inca, território e estradas. Ao longo de 3 séculos, os Incas construíram um poderoso império por meio de seus exércitos e habilidades de negociação. Com tropas organizadas e disciplinadas, um grande número de nações locais tornou-se seus subordinados, isto é, seus subordinados. Eles abriram 2 estradas principais para ocupar seu território sem limites, uma na costa e outra nas montanhas. Essas estradas passavam de norte a sul e eram conectadas de leste a oeste. A linha principal ligava as cidades de Cusco e Quito, Equador, e tinha cerca de 2.400 quilômetros de extensão. Ao longo dessas estradas havia torres de vigia que abrigavam mensageiros, chasques, especialmente treinados para correr o mais rápido possível e levar as mensagens importantes do imperador para outras partes do território. Assim, os Incas dispunham de um sistema de comunicação eficaz que lhes permitia saber o que acontecia em seus domínios. Sociedade Inca. A sociedade Inca era hierárquica em várias classes sociais. Inca, filho do deus Sol, semideus e imperador, reúne centenas de tribos sob seu domínio. O imperador era o guardião das riquezas do estado, especialmente do país, e submetia a sociedade ao rigor de suas decisões. Para esta civilização, o imperador era considerado um deus, então o que quer que ele dissesse, você deveria obedecer. Ele geralmente era casado com uma irmã que era vista como a personificação de Mama Quila, a principal deusa feminina. Sob o comando do imperador estavam seus parentes, nobres e pessoas escolhidas para ocupar cargos de comando, como governadores provinciais, chefes militares, juízes e sacerdotes. A próxima camada consistia em funcionários públicos e trabalhadores altamente qualificados, como ourives, carpinteiros, pedreiros, etc. Na base da hierarquia estavam os agricultores. Havia também escravos que eram adquiridos por meio da guerra ou como punição se algumas pessoas desobedecessem às ordens dos Incas. Eles foram projetados para uso em áreas de difícil acesso. Agricultura Inca. A terra foi dividida de acordo com o tamanho da família. Quanto mais filhos, mais terra. Portanto, ninguém teve problemas para alimentar seus filhos. Para aumentar a área arável, os Incas construíram um elaborado sistema de terraços, uma espécie de degraus construídos ao longo das montanhas e sustentados por paredes de pedra, que se estendiam ao longo das encostas íngremes. As terras do estado foram cultivadas e salvas por todos para o sustento de nobres, sacerdotes e militares. O dinheiro excedente era guardado em acampamentos construídos por todo o império e distribuído à população em tempos de escassez ou infortúnio. 2 formas foram usadas para aumentar a fertilidade da terra: fertilizantes com lama e esterco de pássaros, e irrigação, através de tanques e canais. O sistema de terraços também facilitou a irrigação e o uso da água, recurso escasso em algumas partes da cadeia andina. Política Inca.
Estima-se que o Império Inca tinha cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados com uma população de cerca de 8 a 12 milhões de pessoas espalhadas por 200 cidades diferentes e sua capital era Cusco. Para trazer harmonia a este imenso império, a língua quechua foi introduzida e a adoração do deus Sol Inti foi introduzida. Então todos tinham que sustentar a família e fornecer comida e roupas. Claro, o imperador e os nobres tinham privilégios, mas na sociedade inca ninguém passava fome e todos tinham um emprego. Religião inca e deuses. A religião moldou a vida e a cultura inca. Eles adoravam várias divindades, geralmente associadas a elementos naturais como o sol, a lua, o rio, a chuva, etc. Os deuses receberam sacrifícios, incluindo sacrifícios humanos, e esperavam que os deuses fornecessem chuva, proteção e boas colheitas em troca. Em Cusco, Peru, um grande templo foi construído em homenagem a Inti, o deus Sol. Viracocha, ou Uiracocha, criador e divindade fundadora. Aquele que emergiu em forma de homem das águas do lago Titicaca para comandar os 100 lei. Ele organizou o mundo em 3 níveis, atribuiu tarefas a cada nação, criou plantas e animais. Quando sua missão foi concluída, ele foi para o mar. Inti, ou Apu Inti, como o deus do sol que será o servo de Viracocha. Os fiéis foram ao Inti para garantir uma colheita abundante e acabar com as doenças. Sua energia alimentou a terra e as criaturas nela. Sua parceira e irmã era Mama Quila, que foi identificada com a lua como os pais dos imperadores incas. Mama Quila, deusa associada à lua e principal divindade feminina. Era servido por uma classe sacerdotal de mulheres e sua importância em todos os assuntos femininos, como nascimento, casamento, fertilidade, época de colheita, etc., era muito grande. Irmã e esposa de Inti, e de sua união surgiram os imperadores incas. Pachamama, deusa não exatamente criada. Seu nome significa Pacha, terra e mãe. É um mito que é compreendido em todas as Américas porque inclui a própria terra, as lavouras e os pastos. Pachamama era adorada com parte da colheita ou animais de pasto. Assim, um relacionamento mútuo foi estabelecido entre os crentes. Cultura e arte inca. A glória da arquitetura e engenharia inca é evidente em palácios, casas, templos, fortalezas, pontes, túneis, estradas, canais e aquedutos. Os incas não tinham escrita, mas comunicam suas ideias e conhecimentos por meio de palavras e imagens. A arte do enterro com suas máscaras e sacrifícios também foi herdada por nós e nos permite conhecer melhor as habilidades artísticas dessas pessoas. Arquitetura inca. A arquitetura teve que adaptar os edifícios às vibrações frequentes. É por isso que vemos casas horizontais, que aderiram ao terremoto e assim permaneceram de pé. Eles também esculpiram e juntam pedras sem cimento. No Peru, especialmente em Cusco, é possível ver lugares que preservam os vestígios da cultura inca, como Machu Picchu e o Vale Sagrado. Machu Picchu, localizado a uma altitude de 2.400 metros, Machu Picchu não foi encontrado pelos colonos, não foi descoberto até 1911 pelo pesquisador americano Hiram Bingham. Machu Picchu significa Montanha Velha. Tem 2 áreas principais, uma área agrícola com culturas em socalcos e uma área religiosa. Nele podemos ver o Templo do Sol, o Templo do Condor e a Pedra Sagrada. Talvez fosse um santuário religioso. Lacta é um assentamento temporário onde grupos de pessoas devem realizar mitan, ou seja, trabalho pago pelo Estado. Vale Sagrado combina uma série de cidades como Sacsayhuaman, Ollantaytambo e Pisaque com casas de pedra especial. Antigos costumes são preservados ali, como as transações comerciais por meio do sistema de escambo. A queda do Império Inca. O Império Inca começou a desmoronar no final do século XV, quando enfrentou várias rebeliões internas. Foi neste ponto que os espanhóis chegaram, aliados aos inimigos dos Incas e finalmente os conquistaram em 1533. O imperador Atahualpa foi executado e, após sua morte, os Incas se refugiaram nas montanhas, onde resistiram até 1571. Onde foi capturado o último líder, Tupac Amaru, e foi morto. Seu neto, Tupac Amaru, liderou a última rebelião Inca, mas foi morto. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like, ative também o sino das notificações, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.